Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Ezequiel 47, 9. Tema da semana: Justiça e misericórdia no Antigo Testamento, parte 2. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Estamos estudando nesta temporada o papel da igreja na comunidade. Este é o nosso guia de estudos. Sempre eu menciono que ele sistematiza a verdade que a palavra de Deus nos apresenta. Seja bem-vindo, é bom demais ter a sua companhia, você que talvez não pertence à comunidade adventista do sétimo dia, mas acompanha o programa Lições da Bíblia, tem procurado conhecer ainda mais através da palavra. Acesse o nosso blog, lá você tem a palavra do autor, tem um pequeno resumo que nós gravamos com um dos participantes do programa aqui. Compartilhe com seus amigos e cresça ainda mais no conhecimento. Nós somos transformados pelo conhecimento da palavra e pela atuação do Espírito Santo em nossa vida. Nossos convidados desses dois programas, pastor Fabiano Mendes, que é pastor da comunidade adventista da Nova Semente, um projeto especial que nós temos aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, ali pertinho da Paulista. É isso, pastor? É isso mesmo. A gente está ali entre o metrô Paraíso e o metrô Brigadeiro, na Rua Cubatão. É a primeira quadra da Rua Cubatão, número 77. Então fica o convite para o pessoal que acompanha o programa Viva uma Experiência Real aqui da TV Novo Tempo, que nós gravamos lá aos sábados, no final da tarde. Fica o convite para o pessoal que quiser participar com a gente das gravações ao vivo em São Paulo. As gravações agora é você que está apresentando ou é o... O pastor Kleber ainda vem regularmente ao Brasil para as gravações. Aquilo que vem para Novo Tempo é gravado pelo pastor Kleber. Okay. Mas nós temos o programa semanalmente lá, ao vivo também. As pessoas podem participar. Esse vai só para o nosso website. Muito bom. Então, acho que vale a pena dizer que semanalmente vocês têm lá na Nova Semente o programa. Exatamente. Sábados, às 19 horas, é o momento da gravação do Viva. Muito bom. Seja bem-vindo, pastor, que tem um mestrado em Ciências da Religião. Sim, e agora está indo para o seu doutorado em missão na Universidade de Andrews. É isso aí. Alegria. Pastor Erlo Brown. Pois não, pastor Batistotti. Pastor Erlo, presidente da Igreja Adventista na região central do estado de São Paulo. Deixa eu falar aqui agora um pouquinho mais, pastor Erlo. Pastor Erlo, cantor do quarteto Arautos do Rei. Formação do Velho Testamento. Quantos anos, pastor, de quarteto? Eu cantei 8 anos e meio. 8 anos e meio de quarteto Acho Arautos. que você não tinha nascido ainda, eu era bem pequenininho, pastor. Pastor, eu assistia, ouvia e sonhava um dia estar perto, pastor. Sério, pastor? É, pastor. Olha, você também tem um bom baixo, poderia ter cantado, ainda pode, viu, pastor? Não, pastor, aí tem que ser bem baixo para não desafinar, pastor. Pastor Erlo, que o senhor tem formação em marketing, é isso? Tem o seu doutorado também em crescimento de igreja. Exatamente. Pastor Erlo Brau, que é natural do Espírito Santo. A terra é boa demais, viu? Pastor, Mana leite, mel, muqueca e muitas coisas maravilhosas, viu? Vamos mandar um abraço para os nossos amigos lá? Com certeza. Dona Elza. Um abraço para Dona Elza. Dona Elza, lá de São Gabriel da Palha. E, pastor, deixa eu fazer um comercial. Por favor. A minha mãe é um clone de Ellen White. Uma bênção extraordinária. E eu digo para você, mãe, se não fosse o seu envolvimento, o seu capricho na minha educação, eu nunca seria pastor e talvez nem seria cristão. A senhora é uma bênção. Um abraço para a Dona Elza, que acompanha o programa, e os nossos amigos todos lá do Espírito Santo, né? Irmão Newton. Seu Nelson, agora que recuperou de um problema grave lá, a Josi. Exatamente, doutora Josi, uma família muito querida. Um abraço a todos os amigos do Espírito Santo que acompanham o programa Lições da Bíblia. Vamos orar a Deus para pedirmos iluminação mais uma vez para estudarmos a palavra. Pastor Fabiano, por favor. Vamos orar. Bom Deus, queremos pedir mais uma vez a presença do Teu Espírito conosco aqui, com cada um dos nossos telespectadores que nesse momento param um pouquinho para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz,
que tenhamos a oportunidade de crescer na nossa fé, crescer na nossa compreensão do Teu plano, do Teu propósito para a nossa vida. Esteja conosco neste momento, pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse é o momento de nós ouvirmos a palavra do autor, que nessa temporada temos um casal que escreveu o Guia de Estudos, que é o pastor Gaspar Colom e a professora Ellen Colom. E agora nós vamos ouvir, eles revezaram aí os temas, né, as gravações, então nós vamos ouvir agora o pastor Gaspar Colom com a palavra do autor do Guia de Estudos. Amós, capítulo 8, versos 4 a 7, diz assim: Deus nunca vai esquecer as injustiças que Israel tem feito. Está enumerando os exemplos das balanças. Por exemplo, no mercado, temos de ter segurança de que as balanças que usamos para medir o peso das coisas funcionem como deveriam, para não enganarmos outras pessoas servindo indivíduos. Amós capítulo 5, verso 24 diz: Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. No livro de Ezequiel, capítulo 47, lemos sobre o templo de Deus, e fora do templo, temos águas que saem para a região oriental de Jerusalém e entram no Mar Morto. Num primeiro momento, este volume de água chega apenas até os joelhos, depois até a cintura, até que o rio flui poderosamente. Mas onde quer que esse rio vá, há cura, ocorre uma transformação. Esta transformação é a justiça. Ao que está morrendo ou morto, justiça traz vida. E a honestidade nos traz justiça ao mundo. Os estudiosos do Antigo Testamento dizem que há forte razão para acreditar que duas palavras, mishpat, que significa justiça, e tzedakah, que significa honestidade, podem ser usadas alternadamente. E quando consideramos que as palavras justiça e honestidade podem ser usadas alternadamente uma com a outra, percebemos que se nós vamos ser pessoas honestas, temos de ter em nossas mentes o fato de que também devemos ser justos. Quero lembrar a você que você é nosso convidado especial todos os sábados pela manhã, às 9 horas da manhã, em toda a comunidade adventista do sétimo dia, nós temos os momentos ou o momento de conversarmos sobre o que é apresentado aqui no programa, que são as nossas unidades. E ali também se troca ideias, se compartilha experiências daquilo que as pessoas estão fazendo para mudar a vida das pessoas. Portanto, você é o nosso convidado, chega lá e diga: olha, eu sou convidado do programa Lições da Bíblia. Você será bem-vindo. Queridos, nós vamos ampliar, o tema dessa semana é uma sequência do tema da semana passada, a continuação. Né? E na introdução tem uma história de uma família que deixou a sua casa confortável e se mudou para uma cidade que viveu um momento muito difícil. Foi uma cidade que teve uma situação de guerra e agora vivia num ambiente de criminalidade, de drogas, e eles foram para lá para mudar esse ambiente. E o guia até colocou algumas frases, né? Essas duas famílias foram os instrumentos, são duas famílias, né? Que Deus usou para iniciar uma igreja que trouxe cura e transformação àquela comunidade morta. Há um preço para ser pago quando a gente quer fazer diferente, quando a gente quer mudar o ambiente
em que a gente vive, certo? Que preços a gente paga? Não dá para fazer esse trabalho via satélite, né? Eu sempre gostei da expressão satélite, via satélite, à distância, remotamente, mas todo esse processo de mudança, ele precisa ser encarnacional. Por isso que Jesus não comandou o plano da salvação lá de cima, olha, eu vou mandar o anjo Gabriel. Não, ele se fez homem, ele veio, ele encarnou aqui no meio do seu povo, foi um deles, sofreu, morreu. Então, na realidade, se você está disposto a seguir a Jesus, aí está um modelo, tem um preço. E qual foi o preço? No caso de Jesus, foi a própria vida. Que preço você está disposto a pagar para amar e fazer a diferença? Esta é a reflexão, talvez central, da lição dessa semana. Que imagina, existe uma visão um pouco distorcida sobre o amor de Deus, a maneira como Deus se revelava no Velho Testamento. E a lição dessa semana, esse guia de estudos, mostra justamente a mescla entre amor, justiça, misericórdia, e nós podermos verificar de forma prática o caráter benevolente e transformador, curador de Cristo Jesus. Então, tem um preço alto a ser pago. Mas quem não estiver disposto a pagar o preço, nunca vai chegar ao ápice de amar de verdade. Qualquer mudança gera um preço, né, pastor? O senhor estava falando, fiquei lembrando, o senhor foi uma das pessoas que idealizou, sonhou com o Novo Tempo, Deus usou para isso, né? E às vezes a gente troca uma ideia, conversa sobre os preços que foram pagos. Isso há quantos anos? 22 anos, 23. Preços que foram pagos lá no começo para que a gente chegasse e aonde a gente chegou, né? A bênção que é, né? Mas quanto se experimentou frustrações, dificuldades, barreiras, né? Questionamentos será que isso vai funcionar? Né? Até mesmo, por exemplo, quando a gente vê o pastor Fabiano cuidando de uma estrutura assim bastante contemporânea, atuante e diferente, né? Que é o Ministério da Nova Semente, muita dúvida a respeito do verdadeiro trabalho, e quando a gente vai lá, a gente vê como Deus tem usou o pastor Kleber, está usando você, pastor Fabiano, e a sua equipe para uma verdadeira revolução, para lidar com pessoas que são pós-modernas, pessoas que talvez às vezes têm dificuldade de compreender o texto bíblico, e Deus está colocando palavras, até estratégias diferentes para desmistificar e mostrar um Deus extraordinário, companheiro, relacional, que faz a diferença. Toda mudança, de fato, exige custos, mas ela não começa sem a informação. Então, por exemplo, para que qualquer igreja passe a ser uma igreja um pouco mais relevante na sua comunidade, que ela esteja um pouco mais aberta para o que acontece das paredes para fora, falamos um pouco disso semana passada, passa por o exame dessa realidade. Então, o fato de Lições da Bíblia, o nosso guia de estudo, trazer esse tipo de assunto à discussão, é uma oportunidade para reflexão, uma avaliação. Como é que tem sido a minha experiência cristã até aqui? Como é que tem sido a experiência de ser igreja para a minha comunidade cristã até aqui? E o que a palavra de Deus está nos desafiando? Quais são os novos rumos ou elementos que a gente não tem ainda presentes na vida da igreja ou na minha vida espiritual e que precisam fazer parte? Deus está dando essas orientações, né? Essas diversas histórias que a gente está vendo. Estamos gastando um pouco mais de tempo no Antigo Testamento, mas também quando a gente olha lá do exemplo de Jesus, dos discípulos, isso tudo leva a um momento em que você vai ter que tomar a decisão. Então, parte dessa reflexão e aí o momento da tomada de decisão. Na tomada de decisão tem a avaliação do custo, né? Mas aí entra aquela frase famosa, né? Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou receber os mesmos resultados. E é uma insanidade esperar que algo seja diferente na minha vida cristã ou na experiência da minha igreja, como uma congregação cristã, fazendo o que fazemos vez após vez, todo o tempo. Então, você chega nesse momento da reflexão que ela te proporciona uma visão e que agora você, ao abraçar essa nova visão, né, de novas atividades, novos desafios, novos chamados e vocações que Deus faz ao seu povo, à sua igreja,
Como é que agora eu ponho isso na prática? Nesse momento, eu assumo o custo, né? Agora, o que me dá a garantia de que eu estou tomando uma boa decisão? Foi a palavra. Né? Porque são decisões tomadas em cima da orientação clara e direta de Deus. Então, há um custo, mas esse custo é só meu? Cai nas minhas costas, eu pago sozinho? Não. Tem um banco que dá garantia, que é o banco de Deus. Né? É o Espírito Santo que guia a igreja. Então, ele vai dar o despertamento, e ele vai dar a coragem, e ele vai dar os recursos necessários para a igreja fazer frente ao chamado que ela está aceitando nesse momento. Então, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fica pensando no custo e se retrai, né? Não vou ter condição de assumir esse compromisso. É pesado, né? Mas quando eu venho da reflexão de que foi um chamado de Deus, né? Então eu me encho de coragem, uma coragem espiritual, e Deus passa a realizar ou a atuar na comunidade através da igreja. Porque não é possível desejar resultados diferentes com as mesmas Einstein tinha razão, né? Essa é uma frase dele, né? Ele dizia, só o louco, né? Só o louco faz as mesmas coisas e quer resultados diferentes. Não é possível que isso aconteça. E é interessante quando você vai aqui para o texto que está até no domingo, né, de Ezequiel 37, fala do Vale dos Ossos Secos e essa revitalização através de Cristo Jesus. Levando em consideração que o título do nosso guia de estudo é a igreja na comunidade, como a gente revitalizar, talvez igrejas que no passado, na sua formação, foram muito importantes, mas por o contexto da presença apocalíptica de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, acabaram se acomodando e esqueceram do seu papel de influenciar a sociedade. E deixaram que a sociedade influenciasse as razões e os motivos, os valores da própria estrutura. E aí o texto aqui fala, olha, dá para ser revitalizado através do poder de Cristo Jesus. E usa a analogia até do Vale de Ossos Secos aqui, né? Muito bonito isso. A igreja vive um momento chave na sua história. Ela tem diante de si a oportunidade, porque é uma reflexão que vem acontecendo, não só aqui, mas a gente ouve isso em muitos lugares, que a igreja precisa encontrar um novo caminho. Né? Cristãos em todos os lugares têm falado sobre a necessidade da igreja fazer frente às necessidades dos nossos dias. Se você visita ao redor do mundo, e mesmo já aqui no Brasil, por exemplo, você vai em alguns lugares, em Minas Gerais, igrejas são apenas prédios históricos, em que você visita por valor turístico, cultural, educativo, né? Mas não existe mais ali uma comunidade vibrante, as pessoas que compartilham ou que são a presença do Evangelho na sociedade. Será que é possível reverter esse estado de coisas? Durante muito tempo, da Idade Média até o início da modernidade, né, com o racionalismo, o positivismo, a igreja apitava em todos os aspectos da vida. Você não trabalhava e o trabalho era dissociado da igreja. Não, a igreja ditava as normas ou a ética do trabalho e de todas as outras relações. Mas da modernidade para cá, há um rompimento da sociedade com a igreja. E a maior parte dos cristãos tem se acomodado com essa situação. A igreja é só quando eu estou lá, uma vez por semana, uma hora da minha liturgia ou da minha devoção a Deus, e eu estou lá. Esse é o momento que eu sou uma pessoa espiritual. Mas o restante do meu tempo, eu vivo como as outras pessoas. Então, quando a gente olha não apenas as igrejas cristãs, mas os cristãos, né, e a gente acha um cristianismo nominal, é possível alguma mudança? Tem aquela frase famosa atribuída a Gandhi, né? Eu seria cristão, não fossem os cristãos. É verdade. A gente olha e parece que a igreja cristã é hoje exatamente essa visão aí de Ezequiel, um vale de ossos secos. É possível haver vida na igreja cristã novamente? Por isso que eu digo que vivemos num momento chave. É um momento de questionamento, a igreja tem sido muito questionada pela sociedade, qual a sua razão de existir, e nós precisamos dar uma resposta. Eu, como cristão, preciso ter essa resposta para mim. E aí, como você mencionou, quando nós vamos à palavra de Deus e encontramos exemplos como o citado do Vale dos Ossos Secos, ou seja, é possível haver uma transformação. Jesus injetou vida espiritual na igreja de seus dias. E Ele é o mesmo Jesus hoje que pode injetar vida espiritual na igreja de nossos dias se a gente estiver atento às palavras dele. Voltamos lá no início, né? Se eu passo por essa reflexão, se eu ouço o que ele está me dizendo, alguma resposta ele espera de mim. E a minha resposta pode ser a mudança da igreja. Né? Muito bom. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já. Sempre é muito bom a gente poder conversar e entender que Deus tem propósitos e, neste caso, de revitalização espiritual
e de ação, que é o que a gente vai ver quando a gente voltar para cada um que se diz seu filho. Nós voltaremos já. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, estamos entendendo, para você que está ligando a televisão agora, você que está assistindo a gente, qual é o papel da igreja na comunidade? Como as pessoas que se dizem cristãs podem ser relevantes, podem fazer a diferença? Nós fomos para o intervalo e citamos aqui o que está em Ezequiel 37, que é a história, o relato, a visão do Vale dos Ossos Secos. Podemos resgatar um pouquinho só para explicar para o nosso telespectador? Tenha vontade, pastor. Por favor, podem colocar para a gente? Sim, é um desafio que Deus faz ao profeta. Ele o convida para visualizar aquela cena e ele mostra um vale que ali só tem cadáveres, né? Os ossos já estão ali secos. E ele faz uma pergunta em tom de desafio, né? Tem algum futuro isso aqui? E o próprio Deus já dá a solução, né? Olha, mas isso é como o meu povo Israel e eu tenho condição de colocar carne, nervos... Porém, tendões sobre vós, diz o verso 6, né, pastor? Exatamente. E o meu espírito. Farei crescer carne sobre vós estenderei pele, cada estágio, né? E aquilo que antes eram ossos secos apenas volta a ter vida ali, né? E é como se fosse uma metáfora, uma ilustração para aquilo que ele quer fazer na vida espiritual do seu próprio povo, né? Que havia se afastado de Deus, havia deixado os valores de Deus. Então, eram ossos secos espiritualmente falando. E Deus diz também, eu vou pôr do meu espírito no meu povo também, e o meu povo também vai ser vivificado. E aí é interessante que o guia fala que só reviver não era suficiente. Era necessário reviver com um propósito de missão para ser uma bênção e uma luz para todas as nações. Esse é o propósito da igreja. Esse é o detalhe. É o propósito da igreja. E esse detalhe me chamou a atenção, pastor. Reviver espiritualmente para uma obra. Missão. Esse é um aspecto interessante. Quando você vai, por exemplo, para o Novo Testamento, tem duas palavras para a vida. Bios, e a vida da fisiologia do ser humano, né? E zoe, que tem a ver com propósito, que é o que o pastor estava mencionando aqui. E são duas coisas interessantes. Quando Jesus fala do seu propósito intervindo, ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não fala do bios, ele não está pensando em longevidade ou vitalidade, mas ele fala de zoe, ele fala de propósito, né? Você está aqui e você tem uma missão, né? E acho que isso é muito interessante, mostra que a vida tem duas dimensões, a da existência e a do propósito. E quando a dimensão do propósito deixa de existir, é questão de tempo para a dimensão da existência deixar de existir também. Você percebe alguém, por exemplo, que se aposentou e parou com tudo na vida. Tem gente que definha em tão pouco tempo, é tão triste ver aquilo, perdeu o propósito, perdeu a razão de levantar todo dia e de se relacionar com o mundo ao redor, né? Então isso é muito importante. Deus está falando aí nesse texto, o pastor pontuou bem, o pastor Erlo, que não foi uma simples de só voltar a viver, mas voltar a viver para um propósito, né? Cumprir a missão. Utilidade. Né? Exatamente. Há uma utilidade. E isso é o estado último da vida. Né? E a questão é interessante. A gente está falando com vários líderes de congregações, de igrejas que nos ouvem, acompanham aqui. Será que nós, membros que estamos ligados a alguma congregação, a alguma igreja, estamos vivos ou estamos mortos? O que é que nós precisamos averiguar dentro da nossa vida se nós apenas só pensamos que estamos vivos, temos aparência de estar vivos, mas na realidade estamos mortos? Qual é o nosso envolvimento no processo transformador, mesmo que haja um custo, mesmo que haja um preço? Aí está uma reflexão importante, porque senão nós temos aparência de vida, mas estamos mortos. Que o propósito... Você falou uma coisa, pastor Fabiano, que eu fiquei chocado hoje na hora do almoço, alguém comentando a respeito de uma pessoa, perguntei, mas o que aconteceu que essa pessoa faleceu? A pessoa me disse exatamente, ela perdeu o propósito da vida. E eu falei, mas como isso influencia a sua parte física e tal? Ele perdeu a vontade, não quer mais viver.
em pouco tempo foi definhando, não queria se alimentar, não saía e morreu. Que ao estudarmos esse texto aqui, a graça de Deus possa ressurgir em nós, em nosso coração, para que saiamos para praticar boas obras, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos pela graça de Cristo Jesus. Muito bom. E o Senhor me fez pensar em outro aspecto. Às vezes, pessoas, líderes e comunidades religiosas que estão buscando o seu reavivamento espiritual, mas buscam um reavivamento espiritual para uma mudança pessoal e não pensando em serem uma bênção para as outras pessoas. Todo reavivamento vai levar a um propósito maior, né? Que foi o que o senhor sublinhou. Como a igreja, ela, na verdade, se refere às pessoas e aos relacionamentos, aquilo que acontece com o indivíduo acontece com a igreja também, né? A igreja também pode definhar e está caminhando para a morte. Como é que eu sei se a minha congregação, se a minha igreja local, ela está viva ou está morta e esqueceram de enterrar, né? Quando a gente pensa na vida de forma geral, nós temos aquelas fases do ciclo da vida, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre, né? No período de vida em que eu estou reproduzindo, esse é o auge da vida. Então, enquanto eu frutifico, apresento frutos, enquanto há resultado, há algo que flui daquela igreja, né? É uma igreja que está viva. Agora, a igreja ela não produz mais nada, ela já está nesse estágio final da vida, indo para a morte, né? Então, nós precisamos ter essa avaliação. Quais os frutos da minha igreja? Isso é legal, porque essa produção é pensando para fora. Porque às vezes nós podemos até ter boas comunidades que fazem belíssimos eventos, belíssimos programas, mas é a questão do fruto, né? Que não alcança ninguém. Exatamente. Né? Só ali interno. Então, uma hora, isso aqui envelhece, né? E eu não repus, não atraí novas pessoas, não compartilhei a vida espiritual com outras pessoas. E é o que diz exatamente aqui na segunda-feira, né? É um rio que flui. Sai de dentro da igreja e vai resolvendo o problema de todas as frentes. E chega até ali o Mar Morto, que é uma estrutura muito embaixo, que não há vida no Mar Morto. E quando chega o aroma, o perfume do cristão, ele vai modificando todas as realidades na comunidade, na sua família, no seu trabalho, e vai limpando, vai transformando todas as realidades possíveis. Isso é ser realmente uma igreja relevante, quando seus membros têm essa visão de transformação. É um rio que flui para a vida eterna. O pastor Hélio está se referindo ao texto de Ezequiel 47, onde, depois disso, diz o verso 1, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que havia debaixo um limiar do templo, um pouquinho de água, e foi crescendo, até que se tornou um rio, não tinha, né, tinha que nadar para estar ali, e esse rio alcançou o Mar Morto, né? Geograficamente uma região mais baixa, né, pastor? Não há nenhum ser vivo, né? E levou vida ali, e aí exatamente se usa o exemplo da bênção que deve ser toda a comunidade por onde ela passar, para que as pessoas encontrem vida. Só para lembrar uma outra texto. metáfora, né, que o profeta recebe de Deus ali, é muito interessante, é uma lição profunda também, né? Você vai comparar o rio que gera vida, que leva a vida por onde ele passa, e o mar que é morto, né? Por que o mar morto é morto, né? O pessoal brinca bastante, é porque ele só recebe, ele não manda água para lugar nenhum, ele só acumula, e a vida não pode acontecer ali, onde só há o acúmulo, né? Mas aonde a vida está sendo compartilhada, o rio, ele tem os peixes, você sabe a transformação num ecossistema que um rio faz, trazendo fertilidade às terras das margens, né? Então, essa é uma figura para a igreja. A igreja, se ela sair do seu lugar e ir para fora, para a comunidade ao redor, ela leva a vida e ela se torna vida. Se ela não leva a vida, ela também não está sendo transformada em algo vivo, né? Ela também está fadada à morte. E a metáfora aqui do texto bíblico justamente mostra que uma igreja, uma congregação, pode inicialmente, quando ela foi plantada, um núcleo básico, ainda muito tenro, não ter uma influência tão grande, mas ela pode crescendo, até que alcance toda a comunidade e haja relevância. E o senhor citou, o guia cita a frase, a influência curadora da sua igreja pode começar pequena.
mas pode crescer até transformar a sua comunidade. Que beleza. Então é exatamente isso. E talvez estejamos nesse momento, pastor Fabiano, pastor Erlo, falando para algumas comunidades que estão lá, pequenos grupos que começaram, talvez na casa de alguém, né? Num salãozinho alugado, né? Então você pode, esse seu grupo, essa pequena comunidade, começou pequena, mas pode transformar tudo, todas as pessoas que estão ali próximas de vocês. Então, não desanimem, persistam, vamos em frente, porque está bem ilustrado aqui em Ezequiel 47. Essa lógica da vida foi provada muitas vezes, né? O cristianismo é uma religião de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? E ela começou com Jesus Cristo trazendo para junto de si 12 homens que transformaram o mundo, né? Então, é possível uma grande transformação a partir de uns poucos indivíduos. De repente, é uma família lá na igreja que resolve, não, nós precisamos levar a nossa igreja para fora, e através de uma família, uma igreja inteira pode ser restaurada. Que aplicação muito boa. É, muito interessante. E o guia tem várias frases aqui, como por exemplo, pelo poder de Deus atuando em seu povo, pode haver vida onde antes não existia. E aí tem uma outra frase, onde Deus atua, não há situação sem esperança. Não há nenhum grupo de pessoas que não possa ser salvo. Não há nenhuma herança de um passado infeliz que nos condene a um futuro entregue ao desespero. É lindo isso, pastor. Não há nenhuma situação que não possa ser mudada. Não precisamos nos subjugar a um destino inexorável, né? Não, minha igreja está morrendo e não tem mais jeito, ou a minha vida espiritual está morrendo e não tem mais jeito. Não, Deus é especialista, né? Quantas pessoas foram trazidas de volta à vida no texto bíblico, né? Quantas pessoas Jesus trouxe de volta à vida? Ele conquistou o seu próprio direito de vencer a morte e recuperar a vida, né? E quando ele conquista isso, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aonde Cristo Jesus estiver, há ressurreição e vida. Há ressurreição e vida na sua experiência espiritual, há ressurreição e vida na sua comunidade local, há ressurreição e vida para o cristianismo de forma geral. Eu achei interessante que o autor faz a comparação de de Ezequiel 47, verso 12, junto ao rio, as ribanceiras de um ao outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. E ele faz uma comparação Apocalipse, com né? Apocalipse capítulo 22, verso 1 e 2. Achei muito interessante que aqui nós temos, no Apocalipse, o cumprimento profético. Então, nesse período, qual é o instrumento que Deus usa para que as pessoas vão recebendo água, vão recebendo vida? O instrumento é a igreja. Exatamente. Nós. Cada ser humano é chamado, está aqui, ó, cada ser humano, cada membro de uma congregação é chamado para ser uma árvore da vida. Uau. Dando vida, transformando as realidades. Eu gosto muito da expressão a igreja missional, porque separa de uma igreja que está meio no vale de ossos secos, de uma igreja que tem encarnada no seu coração uma paixão pelas pessoas, uma paixão pela missão. E existem 3 características principais de uma igreja missional. Eu vou citar pelo menos uma delas, que é foco na comunidade. O primeiro aspecto de uma igreja viva, autêntica, que floresce como a árvore da vida, ela tem foco na sua comunidade. E esse guia de estudo está falando exatamente para a gente ter foco na comunidade e preocupar com as pessoas. E o segundo aspecto que ela fala, a igreja missional, e você pensa aí se a sua igreja se é mais atracional ou missional de fato, é se ela prepara as pessoas, discipula as pessoas de acordo com o seu dom, para ela também ser uma árvore da vida. E o terceiro aspecto de uma igreja missional é a visão de expansão do reino.
Então é essa água que surge debaixo da igreja, debaixo do templo, que vai canalizando. Por isso que eu sou apaixonado por plantios de igreja e sonho que a gente tenha pontos de luz em todos os lugares, começando em pequenos grupos, e a gente vá ocupando o espaço e fazendo a diferença nas nossas Para abençoar as comunidades. pessoas, né? Vamos relembrar os 3 aspectos. Então, uma igreja, posso dizer, uma igreja que está, uma igreja viva. Uma igreja que tem, né, que está verdadeiramente reavivada. Exatamente. Então, primeiro ela Foco na comunidade. se preocupa com as pessoas. Não só com foco interno, mas também tem uma preocupação com foco externo. Então, ela quer alimentar os que estão aqui, mas prepará-los para atender a Que aí é o comunidade. item 2, que é justamente preparar as pessoas. Qual é o seu dom? O que você pode fazer para ajudar a mudar a realidade da comunidade? Aí se envolve, prepara, treina, motiva, inspira, e essa pessoa sai para fazer a diferença. E o terceiro aspecto é a visão de não pensar originalmente num prédio, que às vezes a pessoa, não, essa estrutura, enquanto eu não tiver esse prédio estruturado, eu não vou expandir o reino de Deus, eu não vou plantar uma nova igreja. Não. O plano original de Deus de uma igreja reavivada, de uma igreja 5.0, a gente brinca, né? É justamente ela estar preocupada em ser mãe, multiplicar para ter novas congregações, novos pontos de luz, novos pontos de bênção. Resgatando aquela pergunta lá do início, né? Qual que é o custo? Principalmente o aspecto 2 e 3, que o pastor Erlo mencionou agora, treinar as pessoas para fora. E a igreja deixar de olhar para si e deixa eu construir aqui o reino, né? Mas não, deixa eu construir o reino fora e ir expandindo. Os dois geram uma questão, que é a morte para si. Porque quando eu começo a plantar novas igrejas e nos prepararmos como cristãos para atender às necessidades externas, a gente vai ter que fazer uma escolha entre atender às necessidades internas. Mas quando Jesus fala justamente sobre o fruto, lá no Evangelho de João, capítulo 15, né, o grão ele tem que morrer para gerar vida. Então eu vou morrer em alguns aspectos, eu não consigo fazer tudo, eu preciso achar um ponto de equilíbrio, mas eu não posso viver só para dentro da igreja, eu preciso viver para fora também. E quando eu decido viver para fora, alguns aspectos vão ser sepultados para aquela semente poder germinar e dar fruto. Né? É a quebra do paradigma, é o ter novos mapas mentais e assim novas ações serão geradas. Amém. E sem isso, Nós vamos para o intervalo, nós voltaremos já. Esperamos que todos que fazemos parte de uma comunidade, ou você que assiste, que está, para onde eu vou, o que eu posso fazer? Saiba que o Senhor nos chama a todos para fazermos a diferença na vida das pessoas. Assim o Senhor chama qualquer comunidade religiosa também. Voltaremos já. Voltando para o nosso último momento no programa Lições da Bíblia de hoje, quero agradecer pastor Fabiano e pastor Erlo, tá bom? Foi maravilhoso estarmos juntos nesses 2 programas. Nós temos no Guia de Estudos um outro texto do Antigo Testamento que foi o foco desses 2 encontros aqui, que é Isaías capítulo 61, que isso se cumpre também através de Jesus Cristo, em Lucas capítulo 4 e o verso 18. Podemos trabalhar um pouquinho o que o Senhor espera da sua igreja, que está revelado em Isaías 61 e Lucas 4. eu acho que compensa até ler pelo menos o primeiro verso aqui de Isaías 61, né? Por Lembrando favor. o contexto que Jesus entra na sinagoga num sábado, traz o rolo de Isaías, abre, nessa passagem ele lê esse texto, depois que ele lê esse texto ele diz, hoje se cumpriu essa palavra, né? Então o que está escrito aqui em Isaías 61? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me separou, para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Eu acho fantástico isso aqui, porque dá um roteiro do ministério de Jesus. Naquele dia ele está se comprometendo, é isso aqui que eu vim fazer e é isso que eu vou fazer. As prioridades bem Exatamente. estabelecidas. Né? Eu acho muito interessante, um livro que eu li, de um autor cristão, ele disse o seguinte, a igreja
os cristãos têm excelentes respostas para perguntas que não se fazem mais. Jesus, ele tinha um roteiro de trabalho baseado nas necessidades do ministério dele, das pessoas onde ele viveu, a época em que ele viveu. E nós precisamos ser muito mais práticos. Precisamos nos atualizar, em outras Exatamente. palavras. É importante toda essa base teórica, isso que Deus espera de nós, mas a gente precisa olhar para o nosso entorno. Quais são as perguntas que estão sendo feitas à igreja hoje? Quais são as dúvidas a respeito da vida com Deus, né? Sobre a injustiça, sobre a maldade, sobre a existência do mal, né? E nós precisamos responder isso de uma forma que as pessoas entendam nessa geração. Então, esse é o grande desafio para os cristãos todo o tempo, é pedir essa unção, ser separado para poder atender às necessidades do nosso tempo. Exatamente, é isso que eu ia dizer, porque cada lugar, cada ambiente requer necessidades muito específicas. Exatamente. Então, uma igreja inserida em uma determinada comunidade... Ela tem um perfil. Exatamente. Uma igreja inserida numa outra região tem um outro perfil. E será que eu estou respondendo as perguntas dali ou estou atendendo às necessidades dali? Eu acho que é isso. E uma das grandes mudanças, o pastor Erlo acompanha isso muito de perto, faz parte das atribuições do trabalho dele. Há 50 anos atrás, os cristãos, a igreja cristã, basicamente, em sua maioria, estavam inseridos num ambiente rural. E hoje, boa parte do cristianismo vive num contexto urbano, completamente desafiador. As perguntas do homem no campo eram diferentes das perguntas que o homem da cidade faz hoje, né? Então, a gente precisa olhar para a cidade e ela precisa ser a chave hermenêutica do cristianismo. O que eu quero dizer com isso? É a cidade que dá o roteiro do que a igreja cristã precisa fazer. Como? Né? Óbvio que as respostas vão partir da Bíblia, vão partir dos princípios. Mas por exemplo, a questão da imigração nas grandes cidades. Essas pessoas que chegam indocumentados, vão trabalhar em subempregos, vão ser explorados. Será que uma igreja cristã não pode fazer, por exemplo, abrir as portas e fazer contatos na comunidade? Venham todos os imigrantes aqui, nós vamos dar auxílio a vocês para vocês conseguirem os documentos para estarem legais no país. Um painel de empregos. Nós vimos isso no último encontro. Quando o Senhor lembra, vocês foram forasteiros? Então atendam. Lembro, não pode esquecer. Não pode esquecer que vocês foram. A dinâmica da cidade vai dizer quais são as necessidades e os cristãos. Nós temos as respostas, porque as respostas são respostas de Deus através da revelação. Você ia citar um outro exemplo da questão do emprego. O que você ia sugerir? Do painel de empregos, você ia... O painel de empregos é uma possibilidade, né? Por exemplo, às vezes existem empresários, né? Existem... na nossa comunidade, nós criamos um ministério. Né? Era uma ação, partiu da iniciativa dos próprios membros da igreja. Existiam diversos profissionais de RH das empresas. E um dos dramas do profissional de RH é conseguir um banco de currículos para poder selecionar pessoas para as vagas. A responsabilidade dele Então, o que eles faziam? Eles trocavam as vagas e eles criavam esse painel de empregos e mandavam para as pessoas, olha, compartilhem, eu preciso receber currículos por e-mail. Então, era uma forma de ajudar as pessoas. Então, nós temos diversas dinâmicas da cidade que podem ser atendidas. Nós precisamos dar novas respostas às perguntas que estão sendo feitas ao nosso redor. E nesse processo desse sacerdócio, que todos nós somos chamados a participar para mudar a estrutura das nossas comunidades, eu me lembro que uma comunidade, a gente tinha lá na região, Zona Leste de São Paulo, alguns anos atrás, a gente percebeu que eles não tinham nas suas moradias nem banheiros. E quando eles vinham para a congregação, a gente percebeu que era necessário a gente criar banheiros para que eles pudessem chegar e poder se utilizar antes de vir para o serviço de adoração. Muitos tinham dificuldades e os valores de tratamentos odontológicos. Então, criou-se uma estrutura para atender ali. Qual é a necessidade? Era documento, né? Nesse caso específico era documento, era questão até de higiene e uma série de coisas. Porque não adiantava fazer o culto, eles não tinham condições. Depois ainda criaram o sistema deles se alimentarem na própria congregação, fazer ali uma comida, um ajuntamento, todo mundo levando um prato. Então, era uma maneira da gente ministrar, minimizar, onde Satanás destruiu a influência do poder de Deus, usufruindo aquele caráter de Deus e danificando a imagem de Deus no ser humano, é nossa obrigação, como sacerdote de todos os crentes, interferir, não só falar, mas interferir, demonstrando o nosso amor de uma forma prática.
você vai reprimindo a atuação do mal, porque todas essas ações são atuações do mal. Então, E a gente vai antecipando a presença do reino. Né? É isso O mesmo. que vai ser sob o reino de Deus nessa terra, a gente já vai antecipando. Agora, eu queria só fazer um pequeno é parênteses. legal isso aqui, porque, em realidade, criar esse ambiente não é achar que todo o sofrimento da terra acabará. Tudo acabará, mas eu tenho a É dizer responsabilidade. que é possível e vai se tornar realidade. Exatamente. Eu queria fazer só um pequeno parênteses. Às vezes pode parecer que um discurso como esse, porque a gente está enfatizando esses aspectos do guia de estudo nessas 2 semanas, de que a gente está desprezando toda a estrutura doutrinária, todas as verdades reveladas, de valores éticos, morais. Né? Na verdade, uma coisa não anula a outra. Corretamente compreendido, todo esse sistema de valores cristãos e de revelação da parte de Deus, que a gente encontra na palavra, ela, na verdade, ela forma a mentalidade do cristão para o amor e para a justiça, para a prática. Né? Às vezes a gente fica pensando na prática de uma perfeição litúrgica, de uma perfeição doutrinária, às vezes dogmática até, e o convite que a gente encontra no Evangelho de Mateus, por Jesus, lá no Sermão da Montanha, né? Sede vós perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Na versão de Lucas, é sede perfeitos em amor. Misericordiosos. Exatamente. A perfeição em amor, ela transcende a perfeição moral. É um passo além de você saber o que é o certo, é você praticar o que é o certo. Essa é uma boa frase, essa, hein? Como é que é? A perfeição em amor A perfeição transcende... em amor transcende a perfeição moral. Muito bom. Uau. E eu só queria ler o texto para... Você lembrou uma coisa importante, mas eu queria ler um texto que está no Guia de Estudos. A verdadeira religião, ela é prática. Então, nós não estamos em nenhum momento dizendo que... Negando todo o sistema de revelação da palavra. Exatamente, não é? Mas só para... Sem dúvida, inclui os ritos e as cerimônias da igreja. É. Mas não é tanto uma questão de se abster do alimento, quanto é de compartilhar o alimento com o faminto. Exatamente. E aí, a bondade na prática é o único tipo de religião reconhecida no juízo divino. As nossas é só boas pra- obras... Muito forte esse. Essa aqui é, Repete de novo, é muito bonito. a bondade na prática é o único tipo de religião reconhecida no juízo divino. Essa é a conspiração da bondade. Né? Do livro. Então, nós vamos anotar esse livro aí para colocar incluir aqui no clube do pastor, viu, pastor? Essa menção do guia de estudos ela é fantástica. Veja só, eu não compro a Deus ou a salvação e vida eterna com as minhas boas obras. A Bíblia desmascara isso o tempo inteiro, né? Mas ela diz que as boas obras estão presentes como resultado da salvação presente no nosso coração, né? E quando traz esse aspecto, perceba, Jesus lá em Mateus capítulo 25, quando ele fala do estabelecimento final do reino, ele está vindo com seus anjos, ele vai estabelecer o reino de Deus aqui, ele vai separar a humanidade em 2 grupos. E ele não vai falar do grupo que compreendeu a revelação e viveu perfeitamente as questões doutrinárias, ele vai dizer de quem foi para o estágio 2, o cristão 2.0, né? Que visitou o enfermo, o preso, vestiu o nu, alimentou o faminto. Ele vai dizer, olha, você chegou lá, né? Houve essa mudança de paradigma mental por causa da revelação e isso teve um impacto na sua vida. Você passou a viver o Evangelho. Então, chegar nesse segundo estágio, ele é muito desafiador, porque envolve a morte do eu. Sair da zona de conforto. Eu gosto de um pensamento de Martin Luther King. O pensamento é mais ou menos assim. Eu não estou preocupado ou assustado com o grito dos maus, mas com o silêncio dos bons. E esse guia de estudo dá uma chacoalhada violenta na gente para a gente se importar. Porque Deus falou, olha, se você não tratar bem o pobre, o forasteiro, você está indo contra mim. E eu vou fazer o acerto com você. Você precisa me ajudar. E fica aqui o meu apelo, pastor, para que a gente realmente saia da zona de conforto, mude o nosso mapa mental e resolva amar e amar de verdade, servir e servir de verdade, como Cristo nos ensinou. Está lá no... O senhor falou agora, lembrei do devocional do desafio de amar para os pais, está lá, se atreva a amar. Se arrisque, né? Se arrisque. Então,
se atreva a fazer alguma coisa pelas pessoas. Seja justo e misericordioso. Exatamente. Eu acho que é um aspecto importante. De repente alguém está em casa nos assistindo e está aí, poxa, eu queria trazer mais espaço para Deus na minha vida, eu queria me aproximar, eu não tive uma formação religiosa. Por onde eu começo? É tanta coisa que as igrejas dizem, o que de fato, qual que é o alvo, né? E às vezes algumas pessoas estão há anos tentando praticar o cristianismo e viver uma vida ao lado de Deus e estão perdidas nos meandros das igrejas, projeto, são questões doutrinárias. E o Guia de Estudos trouxe para nós, aí em Miqueias capítulo 6, um texto que vai falar muito sobre essas questões práticas da religião e algo que simplifica muito para a gente, que mostra assim, claramente o que é o objetivo, qual é o produto final daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E é o verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Essa é a parte crucial da religião, né? É aí que Deus quer nos levar. Esse é o destino final da nossa jornada cristã, jornada espiritual. E aí tem a expressão, originalmente, ela poderia ser traduzida como o que o Senhor busca de ti? O que o Senhor busca de ti? É isso mesmo. Você colocou, acho que é interessante, talvez alguém esteja ligando a televisão agora pela primeira vez e ouve, né, e busca nas religiões. Sempre achei isso aí tudo muito confuso, muita Exatamente. coisa. O que o Senhor está buscando de ti? É isso aí. Está aqui E é interessante, pastor, também a informação do termo bom. Uhum. Esse termo bom é a mesma palavra usada em Gênesis 1. Lá na criação. Que era o homem sem o pecado. Sem o O pecado. plano original de Deus. Ele está nos levando à nossa origem. Muito bom. Quero agradecer a vocês. Nós vamos orar a Deus. Eu espero que a gente tenha aqui... que a gente tenha sido motivado, né? Eu acho que esse é o grande desafio quando eu penso no telespectador. O senhor falou, né, pastor? Motivado, despertado, né? Despertar na gente uma nova visão, uma nova visão, né? Uma mudança de atitude, que é desafiador. E para a gente aqui também é desafiador, né? Porque nós temos nossas funções, nossas responsabilidades, mas antes de tudo nós somos cristãos. Em primeiro lugar. Eu até esses dias, eu acho que até já contei no ar, um dia parei no sinaleiro e uma pessoa se aproximou para pedir, e aí eu fiz de conta que não vi e tal, e fiquei aqui, minha filha do lado, e falou assim, e abriu o sinaleiro e fui embora. Né? Pai, você não olhou, você não fez nada, e me deu uma chamada, uma advertência. Me deu uma chamada, então assim, pelo menos, ela disse, você não vai dar nada, mas pelo menos olha, pelo menos observa, né? Não seja indiferente. Eu acho que isso faz a gente pensar. É uma mensagem importante. Vamos orar a Deus para que o Senhor toque no nosso coração e mude as nossas atitudes? Pai do céu, desenvolva em nós a sensibilidade, através do Espírito, para percebermos as necessidades que as pessoas têm. Para sermos relevantes, para fazermos a diferença, para que as pessoas conheçam do Teu amor através da nossa vida. Eu oro por todos os telespectadores, por aqueles que talvez tenham as suas necessidades, estão precisando ser atendidos. Cria meios, meu Deus, para que essa pessoa seja atendida. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia. Jamais esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.